Olá, investidor, muito boa tarde. Eu sou o Danilo Zanini, analista da XP Investimentos. Hoje é quinta-feira, dia 10 de novembro. A gente vai falar um pouco com vocês sobre o fechamento do mercado. Hoje nós tivemos um dia com bastante volatilidade. Vamos a alguns fatores. Primeiro, a gente tem as eleições norte-americanas ainda que são digeridas, estão sendo digeridas aí ao redor de todo o mundo. A gente teve também nós tivemos também aí a fala do Henrique Meirelles, o ministro da Fazenda, mencionando que a política protecionista do Donald Trump, se ele realmente adotar essa política lá nos Estados Unidos, isso pode colocar em crise aí o sistema global, entre acordos comerciais, entre outros fatores que venham atrapalhar negociações entre os países e, consequentemente, isso, a gente ter fuga de capital dos países ao redor do mundo, tá? Então a gente vê, hoje as bolsas tiveram fortes oscilações, o ouro subiu numa intensidade muito alta, acima de 3%. Hoje a gente teve um fato que não acontecia por muitos anos, o dólar disparou muito forte, ele chegou a 5 pontos de bater o seu limite de alta. Quando o dólar sobe por 6%, ele não tem mais oscilação, então o limite de oscilação máxima do dólar é 6% para cima ou 6% para baixo. Por 5 pontos hoje não atingimos a oscilação máxima do dólar, e o índice Bovespa ele chegou a trabalhar com 1% de alta, virou com 4% de queda e agora trabalha com 2%. Ou seja, muita volatilidade nos mercados, tanto no dólar quanto no índice Bovespa, quanto nas ações e também nos mercados globais. Então, muita atenção e muito ceticismo entre os investidores. Eu vou apresentar aqui para vocês os nossos ativos que nós separamos para o próximo pregão, mas antes de mais nada, algumas considerações, eu acho que são muito importantes. Primeiro ponto, muita atenção, principalmente aos investidores iniciantes em bolsa de valores. Por que isso, Danilo? Porque nós temos aí uma movimentação com bastante volatilidade. A gente tem um cenário global que tende a interferir em diversas das bolsas e diversos ativos financeiros que são negociados. Então, muito cuidado é a palavra que a gente deve ter. Então, cuidado com o mercado, às vezes eles não respeitam os pontos entre suportes e resistências, não respeitam os pontos de variações. Hoje nós vimos o dólar abrindo ali 0,8, 0,7, ele rasgou 1%, 2%, 3%, 4% sem parar. Então muito cuidado, tá, pessoal? Muito cuidado, porque às vezes a gente interpreta o mercado caiu muito, ele não vai cair mais. Então o que tá barato vai voltar. Não, então o que tá barato pode ficar mais barato e o que tá caro pode ficar mais caro. Então muito cuidado, principalmente aos investidores iniciantes, para não entrar num momento de euforia, tá certo? Outro ponto, hoje como o mercado está bastante volátil, é natural em que a bolsa pule ordens, não peguem stops ou não tenham pontos que você coloca seu start de compra e ele venha pular. Se eventualmente acontecer isso, a sugestão é zero na mão e não fique esperando o mercado voltar, tá certo? Eu estou sem minha planilha hoje, tá? Devido aí à não atualização do nosso XP Pro, desculpe o transtorno no calçado aos clientes, mas eu estou sem minha planilha, mas só para fazer algumas atualizações. Iniciamos a venda de TIM P3, que bateu a nossa redução parcial. Iniciamos a venda de Cielo também, que bateu a nossa redução parcial. E estávamos comprados em Petrobras, que nós estávamos com lucros de 3%. Reduzimos a posição e o stop foi ajustado para o ponto de entrada. Estamos ali com a carteira rendendo aproximadamente 1% nessa semana, enquanto o Ibov sobe 0,6. Então eu apresento aqui agora para vocês o Ibov, o dólar futuro e alguns papéis que a gente separou. Então o primeiro ponto, antes de mais nada, desculpa produção. Pessoal, muita atenção, tá? Essa forte volatilidade do mercado faz com que os gráficos acabam ficando sem parâmetros, tá? Então, muito cuidado, montando pivô de alta, montando pivô de baixa. Muito cuidado com a leitura gráfica, tá? Porque muitos gráficos eles acabam agora, de uma certa maneira, passando informações de atenção, tá? Então, cuidado. Vamos lá. Índice Bovespa, queda de 2% no momento, tá? 2,10% no momento. Temos aqui uma linha de tendência de alta sendo trabalhada. A expectativa é que acima dos 60 mil pontos ele tenha uma sinalização ainda positiva, tá certo? Muita atenção aí com o mercado. Se ele perder a mínima de hoje no próximo pregão, a sinalização sim é positiva. Dólar, olha aqui o dólar, 4,53%, tá? De alta neste pregão. E a gente começa a perceber que o dólar ele me faz este movimento aqui, ó. Um pivô de alta.
Então, da maneira que está estruturado, o dólar está querendo reverter o seu viés do curto prazo. Temos aqui uma linha de tendência de baixa que está ficando para trás e aqui o nível de resistência em 3.420, tá certo? Então, o nível de resistência é bastante interessante e o ativo tende a se segurar nesses patamares. Então, próximo ponto de parada, 3.400, 3.420 vai ser um ponto bastante interessante para a gente poder atuar no dólar. A gente vai mostrar aqui alguns ativos em que eu separei para vocês. Primeiro, CCMF 17. O milho futuro, vencimento janeiro de 2017. Nós iniciamos uma compra hoje na cotação do milho, tá? 38,60 foi a nossa compra. Ok? A gente tem uma redução a R$ 39,60 e o alvo aqui em R$ 41,00, R$ 40,90. O stop, 90 centavos. A gente está com o stop em R$ 37,70. Por quê? Porque a gente está trabalhando nesta simetria do milho, tá certo? O milho, nós tivemos aqui uma configuração muito interessante. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias consecutivos de alta. Aqui nós iniciamos uma venda do milho, tá certo? Esses 6 pregões, o milho chegou a ter uma valorização de 10%. Agora vamos fazer uma outra analogia aqui, um movimento de simetria na ponta contrária. Qual que seria ela, Danilo? Seria eu estudar... Opa, só um minutinho. Seria nós estudarmos aqui este último movimento, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias de queda, tá? Consecutivos. O mercado chegou a cair aproximadamente 10%, tá? E hoje ele me forma um candle de indefinição, tá? Bem aqui na banda inferior da banda de Bollinger, mas ele sinaliza a retomada de uma força compradora, ok? Então temos aqui a expectativa de uma movimentação de repique, tá certo? Então a gente está trabalhando numa tendência de baixa, esperando algum repique no curto prazo, e aí sim nós vamos tentar montar uma operação de venda que zerar nossa operação de compra e esperar uma movimentação de queda para o milho, tá certo? Então essa daí é o nosso estudo. BGI X16, o boi gordo caindo lentamente, faz um candlezinho de indefinição. Se ele passar lateralizado aqui por alguns pregões, a gente vai trabalhar alguma venda. Banco do Brasil, uma queda bastante intensa, configurando aqui um pivôzinho de baixa. Se Banco do Brasil perder a mínima de hoje no próximo pregão, a sinalização é de queda, tá certo? Prosseguindo, temos as ações do BBDC4. BBDC4 é outro papel que caiu bem e tem agora aqui uma região de suporte em 29,90/29,70. BBSE3. BBSE3 segura em cima de uma região de suporte, tá? A antiga região de resistência que agora serve como uma região de suporte. Temos também Ecorodovias, Ecor 3, que perde aqui essa linha de tendência de alta deste canalzinho, tá certo? Perdendo essa linha de alta, a expectativa é que Ecor venha buscar aqui os patamares de 8,20, 8,10 para a gente poder pensar em alguma sinalização de compra do papel, esperando que ele tenha algum possível repique. Prosseguindo, temos as ações da Fibra, uma forte movimentação de alta, né? Uma tendência clara de alta para o papel. A gente tem aqui a média de 200 períodos sendo tocado, o papel sobe quase 12% nesse pregão e a sinalização clara de resistência a gente vai ter lá na casa de R$ 33,40. Então ainda há um upside para as ações da Fibra. Atenção para quem está posicionado em Gerdau. A Gerdau subiu muito forte ontem, chegou a cair 5% e fechou com alta de mais de 6%. E hoje sobe 5%, porém me deixa uma sombra superior entre máximo e o possível fechamento de hoje, está caindo mais 5%, então tem a possibilidade de uma movimentação corretiva. Voltando para R$ 11,00, 11,30, iremos avaliar aí compra em Gerdau. Smiles é o outro papel em que chama a nossa atenção, diário. Smiles perdendo aqui uma região de suporte. Acredito que o próximo ponto de parada do ativo fica aqui na casa de R$ 49,00. Chegando aqui a gente pode avaliar alguma operação em compra. Suzano é um outro papel que teve uma forte movimentação em alta. Danilo, não aproveitei a alta. Ok, vamos pegar aqui uma retração de Fibonacci. Isso serve tanto para a Fibra quanto para Suzano. Marca máxima e mínima de Fibo. Se o papel voltar aqui até a retração de 61,8/50% de Fibo, podemos comprar e esperando aí a retomada do seu movimento de alta de Suzano. Petrobras, Petro 4, atenção a Petrobras querendo ceder e fazendo aqui a sua configuração. Lembrando que nós estamos posicionados em Petro W52, é uma put de Petro que nós compramos a
42 centavos e está saindo aqui na casa de 1,15. Quem tem mais papel dá para realizar. Vale 5, tá? Vale 5, mais um dia de forte alta, 8%. O Ibov, pessoal, o Ibov está todo distorcido, tá? O Ibov caindo mais de 2 e Vale subindo 8%, minimizando a queda do índice Bovespa. Então atenção aqui para Vale, está muito forte no momento. E para finalizar, os em Minas é um pouco mais neutro, o papel uma alta somente de 2%. Acima desses 4,20 é um cenário positivo para os em Minas. Há a possibilidade do papel vir aqui testar os patamares de R$ 4,80. Esse foi mais um fechamento do mercado. Eu gostaria de agradecer a você pela companhia, muita atenção nos mercados. Lembrando que na terça-feira que vem nós teremos feriado aqui, somente pregão na segunda-feira. E atenção, pessoal, muito cuidado com o mercado amanhã e não deixem de utilizar os stops. Qualquer coisa, sempre tem em mãos o telefone do seu assessor de investimentos para poder te ajudar em alguma necessidade. Obrigado pela atenção, é um prazer ter a sua companhia e nos vemos amanhã na Arena do Investidor.